Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse Jesus: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Pode deixar o 15, porque eu queria que agora a igreja lesse comigo. Vamos lá? Todos juntos? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Vamos ler juntos esse também, 24? Vamos lá? Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, ou ande ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Vamos ler juntos? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não busquem com ansiedade, se consumindo, se destruindo, o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas.
mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Vamos ler o 30 e o 34. Volta no 30, por favor. Edinho é uma bênção, né? Ajuda a gente ali. Vamos lá. Pois o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ô Pai, fala conosco mesmo, Senhor. Tua palavra é tão viva, tão poderosa, tão tremenda. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, juntos aos pés do Senhor. Que bom, Pai, é termos a igreja, termos irmãos, termos família da fé, termos história, termos a Ti, Senhor. Tua presença, Tua graça, Teu sustento, Teu poder. Imploro ao Senhor, em nome de Jesus, repreenda tudo que tire a nossa atenção da Tua palavra. Peço a Deus que realmente nos alimentes da palavra do Senhor. Que haja o renovo do Senhor na nossa vida, poderosamente, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós fomos impactados nesses dias aí, desde a semana passada, o pastor Jean mencionando, e esta semana, notícias sobre os problemas aqui no Brasil e no exterior. E eu peguei um pedacinho de uma reportagem que eu quero correr atrás, que me interessa muito, essa questão de como é que os jovens são aliciados para entrar num Estado islâmico, numa jihad, numa decisão de matar, de destruir o outro, por motivos que sejam apontados. E aquela reportagem, eu estava tomando café, só vi uma parte, estava apresentando lá, eu não consegui ouvir nada, me aproximei uma parte que havia uma moça, justamente ela não tinha nenhum traço, estava de costas, não tinha nenhum traço de ser árabe islâmica, do Estado Islâmico, mas uma moça da Europa, e que, como outros, tinha se oferecido para servir o Estado Islâmico. E a pergunta que estavam discutindo justamente o que leva um jovem, não é, que nasce, cresce numa família e de repente se dispõe a servir uma situação assim de morte, de destruição e tão terrível, né? Ou de mesmo se destruir como suicida. E eu me lembro que eu peguei uma parte que eu já imaginava, uma outra vez pensando sobre isso, e ela dizia assim, eu tinha ódio, eu tinha muito ódio do que eu vejo na minha nação, do que eu vejo no meio do meu povo. Certamente ali eu não pude ouvir o resto, e nós observamos aqui um homem que procura Jesus. Jesus está ensinando, e ele como que dá assim um grito, no meio do ensino de Jesus, reconhecendo ser Jesus uma autoridade espiritual, reconhecendo em Jesus um líder, reconhecendo em Jesus poder. Ele, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então ele está cheio de rancor no seu coração, porque o seu irmão está ali tomando a herança para si, certamente, possivelmente o irmão mais velho, e não queria repartir a herança. Então uma indignação brota do seu coração, uma raiva,
e ele está ali procurando que alguma coisa aconteça, e ele clama, não é? Ele quebra aquele momento que Jesus está ensinando, e ele pede a Jesus, ou quase que clamando, não é? Ordene, Senhor, ao meu irmão, que reparta comigo a herança. Parece que Jesus leva-se um susto, e ele diz, olha, eu não sou juiz, eu não sou advogado, não é o meu papel, quem me constituiu repartidor ou juiz entre vocês? Não é? E interessante, porque justamente quando a gente, queridos, está passando por momentos de conflitos, a gente entra em duas possibilidades. Ou você está tendo alguma coisa e você retém, e você não reparte, então você tem medo, você esconde, você não pode dar para o outro, porque você não sabe o que vai ser amanhã, e você está com medo e você começa a segurar tudo que está nas suas mãos. Ou você está irado e você quer que alguma coisa seja feita, que a justiça de alguma forma, ou pelas mãos, ou por alguém que apareça, ou que alguém que se levante, mas você quer que a justiça, e você está irado, e pode ficar muito irado e ser consumido um outro lado da moeda. É isso que nós estamos vendo aqui. Senhor, ordene ao meu irmão que reparta comigo a herança. Eu estou indignado com essa situação. Nós não sabemos, queridos, porque justamente Jesus não se colocou como um juiz, advogado naquela circunstância, e nós não sabemos, não temos condição de julgar, dizendo que realmente ele era uma vítima, totalmente injustiçado, e tinha direito, inclusive, de estar com uma certa demonstração assim, de revolta e de ira. Também não sabemos, não temos as condições para avaliar o quanto seu irmão era, de fato, uma pessoa que estava tomando dele o que era dele, não é? Estas coisas, muitas vezes, vêm e elas se apresentam, e por isso é preciso ter justiça, que possa avaliar realmente as coisas como, de fato, elas são. Mas é interessante, porque Jesus toma esta situação para ensinar as multidões e para ensinar os discípulos sobre sabedoria de vida, sobre segredos para viver. E ele logo diz aí no texto, versículo 15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer ganância ou avareza, o apegar-se às coisas, ao dinheiro, pondo todo o seu coração e a sua confiança em bens, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. A tradução Revista e Atualizada diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Escreve isso para você. Há muitos anos eu gravei esse texto e tenho tentado aprender a profundidade da sabedoria que Jesus quer nos passar com esta expressão teológica, filosófica, poética, cheia de sabedoria, cheia de compreensão de filosofia de vida a partir dos olhos de Deus, perspectiva teológica de compreensão da vida justamente a partir também da própria compreensão e da sabedoria de Deus. Tende cuidado. Tende cuidado. Guarde o seu coração de toda e qualquer ganância, avareza, paixão, o agarrar-se aos bens. Tende cuidado. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens, dos títulos, das propriedades que ele possui. Queridos, é impressionante como Jesus coloca uma perspectiva da filosofia cristã, da teologia cristã, da ética cristã, da visão realmente, de uma cosmovisão cristã.
Enquanto o mundo grita que a vida consiste nos seus títulos, na sua poupança, a sua segurança está lá na sua poupança, no seu patrimônio, nos seus bens, na sua casa, nos altos muros, nos guardas, em tudo isso. Jesus diz, isto é uma loucura. Cuide do seu coração crente, cuide do seu coração cristão. Isto é uma loucura, tende cuidado. A vida de uma pessoa não consiste nos bens ou na abundância dos bens que ele possui. E aí, queridos, eu entendo que o texto, Jesus quer nos ensinar justamente as duas tendências. Um que se agarra à ganância, aos bens, à avareza, ao materialismo, ao secularismo, e vai construindo muros e vai se agarrando a isso achando que está seguro. E faz um processo de idolatria, porque ele põe a sua confiança não em Deus, mas em tudo que ele vai tentando construir para se agarrar e dizer, aqui está a minha segurança. Jesus contou uma parábola. E nós já lemos, só quero rapidamente tocar na parábola, quando ele diz que um homem, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele era rico, não está dizendo que era errado ele ter sua riqueza, nem o que ele produziu. Esse não é o problema. A questão está, ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Então não está errado ele ter, não está errado trabalhar, não está errado a bênção da produção, tudo aqui não está errado. O problema é a partir daqui. Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz, farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolhendo todo o meu produto e todos os meus bens, até aqui a administração. Muito bem. Construir maiores os celeiros e tal, e tudo mais. Agora, o que ele vai fazer com isso? Deus o abençoou poderosamente. O que ele vai fazer com toda essa riqueza da graça de Deus, porque tudo vem de Deus? Ele diz assim, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Estou seguro, descansa minha alma, come, bebe, regala-te. Queridos, Jesus está dizendo, não tem problema, um campo de um homem rico produziu muito. Bênção, glória a Deus. Agora, esse homem é egoísta, esse homem é materialista, este homem tem o ídolo, e esse ídolo é a sua ganância. É achar que a sua segurança está aí. E Deus vem e diz assim, louco! A gente assusta assim, né? Deus se apresentar assim. Mas é isso que Jesus diz. Deus diz, louco, essa noite vão pedir a tua alma. E que vai adiantar esse negócio todo desses celeiros, com toda essa riqueza, com esse negócio de achar que você vai ficar muitos anos aí, come, bebe, regala-te agora, a segurança total chegou. Tens em depósitos para muitos anos. Esta noite pedirão a tua alma. E Jesus faz uma profunda denúncia contra a nossa avareza, contra a idolatria dos bens. Não faz contra o trabalho, não faz contra as bênçãos que Deus dá. E ele vai dizer mais à frente, vende, dá para os pobres, reparte, investe no reino de Deus. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Queridos, eu fico impressionado. Pastor Jean, com Marcinho um tempo, agora com Davi, com os irmãos tem cuidado da administração, e a gente não acompanha muito de perto. Pastor Jean também não faz questão, quando acompanha, de olhar quem está dando dízimo ou não, e a gente muito menos. Mas é impressionante, a gente tem amizade e conhece alguns irmãos aqui na igreja, eu tenho convivido com outras igrejas, minha história,
E é impressionante como Deus abençoa algumas pessoas com bens. E é impressionante como muitas delas compreendem que Deus está lhes concedendo a bênção de contribuir, o dom de contribuição. Eu e Glaucia conhecemos uma pessoa em Brasília, de uma família que Deus tem abençoado muito, mas é impressionante a percepção que aquela família tem de que Deus tem dado para eles fazerem o que o texto está dizendo, para vender e distribuir, e eles distribuem. Agora, eles não são pessoas infantis, eles não dão dinheiro por aí assim, sem pensar. Eles investem em vários projetos, sempre avaliando projetos, pessoas e circunstâncias, porque é o dinheiro do reino de Deus. Mas a percepção, quando vem uma bênção na sua vida, de você perceber, não é que Deus está te abençoando para você distribuir e abençoar outras vidas. Louva a Deus, porque temos visto muitas pessoas assim. E é triste a história do ganancioso, do avarento, que fica achando que está seguro porque tem alguma coisa na poupança. E aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa muito séria. A maior tentação que você e eu passamos é que aqui e ali nós achamos assim, se amanhã a gente tiver construído mais isso e aquilo, aí eu vou também dizer a minha alma, come, bebe e regala-te. Quantas vezes, queridos? Quantas vezes a gente está pensando assim, vai chegar aquele dia em que agora eu vou dizer a minha alma, come, bebe e regala-te, porque tens em depósito para muitos anos. Queridos, a pátria celestial não é aqui. Você não vai ter essa segurança aqui. Então, celebra hoje, não fica esperando amanhã não, tá bom? Fez aniversário do filho, faz festinha. Não, tem que juntar, tem que ficar... Então, não, tem um propósito de fazer educação dos filhos, tem um propósito de ter uma casa. Glória a Deus, não estou condenando essas coisas, a palavra de Deus não as condena. É muito tênue essa linha aqui que o texto nos traz, queridos. E não é simples, porque o texto não condena as tendências do egoísmo, do materialismo, desta falsa segurança, do Deus mamon, do Deus segurança que não é o Senhor, quando a gente põe essa confiança nas coisas, nos tesouros que o próprio Deus nos dá. Essa denúncia é contra nós também. Então, eu sinto muita vontade por estar falando desse tema, porque ele desafia a minha vida constantemente, sacode a nossa vida como pastor, família pastoral, pergunta constantemente, né? Onde eu estou pondo a minha confiança? Onde eu estou pondo a minha confiança? Será que eu estou com tendências materialistas, com tendências de achar que se eu tiver alguma coisa aí, eu estou seguro, e aí o resto é que se dane? Que é a tendência que eu creio que Jesus está querendo mostrar, e que alguns casamentos passam lutas terríveis, porque começam a construir alguma coisa e se agarram a isso. Pessoas se tornam extremamente egoístas, gananciosas, avarentas. E elas não são generosas, voluntárias, solícitas, elas se prendem no seu egoísmo. E aí vem uma situação como essa que nós estamos passando no país. Então aí, queridos, eu quero falar de um aspecto que o pastor Jean tocou na semana passada. Passei a semana orando e a mensagem acabou que continua um ponto da mensagem passada que nós precisamos tocar aqui. Eu queria que você me escutasse com muito carinho, com temor e tremor, no mesmo coração que o pastor Jean trouxe aqui. Nós não estamos falando como aqui e ali você escuta em uma igreja, tentando usar dessa circunstância para explorar a igreja numa hora, inclusive, tão difícil como esta. Tanto é que a palavra que Deus nos deu por meio do pastor Jean foi compreender que primícia não é simplesmente o primeiro, mas aquele que é completo e que a gente entrega ao Senhor de todo o coração, é a primícia. E aí, queridos, nós entendemos aqui que se não tivermos esse coração, ele ainda repetiu hoje, não é que você não deve vir para a festa de gratidão, venha, mas não traga para o altar do Senhor, se no seu coração não tiver esta compreensão clara das primícias. Se ainda não tiver, tem a semana inteira para procurar a gente, para a gente orar, para te instruir. Nós não queremos. A palavra de Deus é muito clara. Deus chega a dizer aos 1 Coríntios, por meio de Paulo, que não é nem por necessidade,
por fidelidade, gratidão e amor, você deve trazer a sua oferta e o seu dízimo. Deus ama quem dá com alegria. Então, se não tem alegria, se não tem essa gratidão, realmente dessa concepção das primícias, a gente quer fazer diferente de outras igrejas. Guarda com você, espere a hora que o Senhor vai falar no seu coração. Agora, deixa eu dizer uma coisa, na sequência, o outro lado da moeda que esse texto está nos dizendo, queridos. Você fica com medo, e de repente vamos imaginar que esse homem que não repartiu a herança realmente está errado, está segurando a herança do outro irmão, porque ele pensa que isso vai ser a vida dele, que a segurança dele está ali, ele não pode repartir, ele tem medo de ser generoso, de ser voluntário, de ser solícito, então ele não é generoso, ele não é bom, ele é mau, ele é agarrado em bens, ele acha que está seguro aí, por isso ele não reparte. Queridos, Jesus faz uma denúncia e diz: não faça isso, não faça isso, invista no reino de Deus. Não deixe os dias difíceis fazer de você uma pessoa mesquinha. Não deixe os dias difíceis fazer de você uma pessoa materialista, uma pessoa com medo e uma pessoa que põe a confiança em bens e diz assim: não, o que eu tenho aqui eu não posso repartir, eu não posso dar oferta, eu não posso dar o dízimo, eu não posso participar dessa gratidão, porque vai faltar, não posso dar nem o direito do meu irmão que tem parte na herança. Então aí a pessoa retém, a pessoa segura. Isso é uma palavra muito forte, queridos, porque esse texto nos convida, se a gente está tendo alguma coisa, a confiar no Senhor do mesmo jeito daquele que não tem, e de ter um coração generoso. Uma das coisas mais tristes do mundo que eu já tenho visto é mesquinhez na igreja. Pastoreei uma igreja que eu não posso nem sequer falar o endereço, porque eu vi o milagre de Deus libertando uma igreja. Chegamos, eu e Glaucio, numa igreja que era impressionante. Os irmãos tinham medo de convidar as pessoas para irem nas suas casas para uma refeição, porque ficavam com medo de repartir, medo de que o outro olhasse o que tinha, medo realmente, principalmente, infelizmente, queridos, de repartir, de ser generoso. Então tudo que se falava, e não era uma igreja de pessoas de classe média como nós, então, conhecendo a nossa igreja, nós temos que agradecer muito, não somos ricos, mas Deus tem nos abençoado, como famílias da igreja Presbiteriana Luz, uma igreja parecida com a nossa. E aquilo me assustava, porque eu fui convivendo com a igreja, e tudo era assim, aquele medo, começava com o conselho, tudo que falava, em pensar: mas quanto que é? Não, mas não vai dar, não, acho que a gente não pode fazer, acho que eu não posso ir, meu filho não pode ir, a gente não pode. Então a igreja, tudo ela tinha um medo, estava agarrada, achando que um pouquinho de poupança pudesse dar segurança. E nós começamos a orar e clamar a Deus, e trazer a palavra, e visitar, e trazer uma perspectiva de sonhar, e justamente ao contrário, queridos, até quero que vocês entendam bem, ao contrário de pensar que eu estava tentando ensinar para a igreja uma vida assim, de quem não sonha, que tem que se conformar, e que pega o que tem e reparte com todo mundo e fica mais miserável ainda. Não. Eu acredito no que esse texto está nos ensinando aqui. Ele diz que quem reparte, a palavra é muito, muito sábia. Jesus diz assim: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, abundante. Aquela igreja começou a acreditar nisso, e ela começou a acreditar, e aquilo foi contaminando, passou a ser uma igreja. Nós vimos aí 1, 2, 3 anos, ela passou a ser uma igreja generosa, uma diaconia generosa, um conselho generoso, e ao invés de ficar com medo, as famílias investiram muito mais nos filhos, e nós começamos a ver aqueles meninos estudando mais, sonhando mais, em poder trabalhar, passar num concurso e ter para abençoar vidas, ter para ser generoso, ter para sustentar sim bem uma família, mas nunca retendo, nunca com medo, nunca com mesquinhez.
Fomos lá um tempo atrás, de vez em quando a gente vai a essa igreja, eu fiquei maravilhado, cheguei a chorar, de ver vários filhos hoje concursados, cargos maravilhosos. A igreja deu uma guinada financeira impressionante, porque a maioria dos filhos, depois de 10, 15 anos, hoje são homens, mulheres concursados, com salários maravilhosos, e uma igreja maravilhosamente generosa, para a glória de Deus. Queridos, por outro lado, olha o que o texto diz para a gente caminhar com essa outra parte. O texto diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus, versículo 22, a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. A minha compreensão do texto é Jesus dizendo assim: olha, agora vamos olhar, nós olhamos para o que pegou a herança, está lá grudado na herança e está achando que ter muitos bens vai dar toda a segurança existencial. Agora vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o que está lá sem dinheiro, não sabe o que vai comer e se sentindo profundamente injustiçado, não é? Talvez realmente injustiçado, talvez realmente sem dinheiro para comer e o irmão retendo a parte da herança. O que Jesus tem a ensinar para aqueles que estão passando por grandes dificuldades? Jesus vem, queridos, e nós conhecemos o texto, eu quero só trazer como renovo para a nossa vida. Ele diz, ele olha para os seus discípulos e diz assim: olhem para esse homem, olhem para esse homem. Você pode se tornar uma pessoa irada, entrar no Estado Islâmico e querer matar o resto do mundo com ira no seu coração. Você pode se sentir injustiçado e sair por aí gritando: eu sou uma vítima da vida, defende minha causa, eu não aguento, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima, eu sou uma vítima. Jesus não condena o direito dele, mas Jesus traz uma lição muito mais profunda para nós. Ele não diz que você deve negar até a si e a sua família o direito de recorrer àquilo que é justo. Mas, repito, ele traz uma lição muito mais profunda. Perspectiva de fé, de vida, de filosofia cristã, de cosmovisão cristã. O que ele diz? Vem cá. Vamos ver, vamos olhar ali para os corvos. Olhe para os corvos. Nós estamos no ano de 2015 para 2016. Nós estamos matando os animais, nós, os seres humanos. Mas ainda tem, eles ainda estão aí. Por quê? Porque Deus está cuidando deles. Eles não trabalham, mas Deus está cuidando deles. Amém, igreja? Olhe para os lírios. Aí Jesus, vem cá, olha ali para os lírios, para a erva do campo. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vem cá, meu filho, olha ali. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Vamos repetir? Eu vou dizer, com outras palavras, o meu Pai sabe do que eu e meus filhos precisamos. Vamos repetir? Meu Pai sabe do que eu e meus filhos precisamos.
Queridos, eu não quero ser hipócrita. Às vezes a ansiedade vem na minha casa também. Agora, há uma questão muito séria que eu preciso dizer para você e continuar dizendo para mim. Quando a ansiedade, a dúvida, o medo bater à sua porta, eu e você precisamos aprender que se a gente não cuidar, o inferno vai destruir seu relacionamento conjugal, vai destruir seu relacionamento com seus filhos e vai destruir seu relacionamento com Deus. Porque se um está se apegando aos bens e dizendo, eu tenho, por outro lado, o outro pode estar dizendo, Deus me abandonou, Deus me abandonou, Deus me abandonou. Eu não creio em Deus, eu não creio na vida, eu não quero saber nem da minha família, porque eu não tenho, Deus não importa comigo, eu não sou ninguém, e de repente, queridos, o inferno vem e destrói. E Jesus diz para mim e para você, quando o medo, quando a ansiedade, quando o pânico vier por causa das pressões da vida, e você olha para os seus filhos, e você olha para a sua casa e vê as necessidades que está passando, é preciso aprender o que Jesus está dizendo. Nós precisamos dizer, o meu Pai sabe. Eu preciso dizer para o meu medo, o meu Pai está vendo. O meu Pai sabe, e eu valho mais do que os pássaros, mais do que o lírio, e Ele prometeu e já me deu o seu reino. Não somos de teologia de prosperidade para dizer que porque Ele já nos deu o seu reino, você tem que ter toda a riqueza aqui. Não vamos voltar a essa contradição. Mas eu quero concluir, queridos. Porque esse texto nos traz a palavra. Para um ganancioso e traz também para o que está passando necessidade, que pode entrar em ansiedade, desespero, brigar com Deus, com a família, com a vida. O texto está dizendo a mesma coisa para as duas pessoas. Confiança em Deus, a vida qual o sentido da vida? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem consiste em andar com Deus, depender de Deus, confiar em Deus, celebrar a Deus com a família. Nesses dias difíceis, para alguns mais, para outros menos, fiquei muito feliz, pastor Adriano dando agora um testemunho lá em Cuiabá, pastor Adriano que passou um ano aqui conosco, que um líder da igreja batista chegou para ele e disse, pastor, eu não sei o que é crise. Está todo mundo falando sobre crise, eu não sei o que é crise. Deus tem me abençoado, glória a Deus, aleluia, mas eu, pastor Eurico, tenho visto o desemprego, tenho visto a questão apertando, não é? A gasolina aumenta, os impostos aumentam, e falta, e aquela pressão que bate a nossa casa, não tem sido fácil. Escreve uma coisa, para alguns é preciso entender que o sentido da vida, a vida consiste em amar a Deus, andar com Deus, confiar em Deus, depender de Deus e saber que Ele já nos deu o seu reino. Mas aqui agora, nesses dias, é possível que a sua casa vai ter que aprender a viver uma vida mais simples. Cortar o bolinho mais simples e celebrar o aniversário do filho. Fazer o almocinho de domingo mais simples, chega um amigo. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Deus nos usou, a mim e a Gláucia, muito para ensinar essa igreja lá, que era muito mesquinha, sabe como? Até hoje eles gostam de uma coisa que a Gláucia, a gente aprendeu com outra igreja e levou para lá, que é o seguinte, juntar a panela. Vamos voltar a juntar a panela, a gente chega domingo. O que você fez aí? Já fizemos isso com gente rica, inclusive, tá? Gente assim de grana. O que você fez aí? A gente ligar, às vezes, eu gosto muito de gente, então lá em casa, lá em Brasília, uma família vizinha, muito bem de vida, doido para estar com o irmão, e chegou já na hora do almoço, não deu para preparar antes. Bem, vamos chamar, não chama, vamos lá. O que você fez? Fiz um macarrão aqui, fiz no seu. Então traz para cá, vamos juntar a panela. Aí os meninos vêm, a gente junta a panela, agradece a Deus e come e ri, celebra a vida.
A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Onde está o segredo da vida para você? Quais são as opções que você tem feito? Para onde você tem levado sua família? O que você tem ensinado para os seus filhos? Trabalhe, invista, mas não deixe de cultuar Deus na sua vida, de celebrar a graça de Deus, de celebrar a vida com a sua família e de chamar o pastor Eurico para a gente juntar as panelas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O meu Pai sabe. O meu Pai sabe. Olha os corvos, olha os lírios. Vocês não valem mais. Vocês precisam saber, vocês valem mais. E Jesus não está ensinando, dizendo, olha, entregue-se à tristeza de uma vida pobre, sem esperança. Tal. Não, o que Jesus está dizendo assim, olha, Pai já te deu o reino. Se você vai passar uns dias difíceis aqui, o Pai já te deu o reino. E invista no reino, creia no reino. E seja feliz com o Senhor na sua vida. Se você está tendo um pouco mais, reparte. Fique com medo de dar o seu dízimo, sua oferta, porque vai faltar amanhã. Você já imaginou que de vez em quando a gente diz? Acho que eu não vou dar, não vou repartir, porque vai faltar. Jesus está dizendo, olha, faça diferente. Invista no reino, você vai perceber. Investir no reino, querido, não é só dar o dízimo e a oferta, não. Às vezes é o seu vizinho, alguém, como diz o pastor Jean. É a igreja dizendo, nós vamos, se alguém tiver, e eu sei a seriedade que o pastor Jean disse isso aqui. E eu louvo a Deus pela junta diaconal, pelas famílias da igreja, que já socorremos muita gente aqui, realmente sendo coerente com o que ele estava falando. Amém? Glória a Deus por sua vida, glória a Deus pela vida da igreja. Queridos, vamos dizer para o nosso Brasil, né, que Jesus está vivo, que Ele é a nossa esperança, que o meu Pai sabe, e diz para o seu vizinho, Deus sabe. Deus não está dormindo, Deus não está cochilando, Deus sabe, Deus sabe. E se está um pouco mais difícil, a sua família da fé sabe, é isso que o pastor Jean disse, ou quer saber, ela quer saber, porque nós não temos revelação para saber de tudo, mas nós queremos saber, em nome de Jesus. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então onde está o segredo? Da própria vida com Deus, com a família da fé, com os irmãos, na simplicidade. E também, irmãos, glória a Deus, né? Não fique com culpa se você tem podido também para um hotel chique, alguma coisa assim, não. Não tem que ter culpa nenhuma. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos participar já da ceia. E o Senhor Jesus disse, examine-se, pois, cada um a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Peço ao Senhor para tirar todo o medo do seu coração, de dar o dízimo, dar uma oferta, ajudar alguém. As pessoas estão com medo de ajudar o outro. As pessoas estão se tornando gananciosas, mesquinhas. Elas não repartem a própria herança. Peço ao Senhor para tirar toda a ansiedade, todo o medo do seu coração, toda dúvida, se os dias são difíceis. O Pai sabe do que você precisa. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Renova a nossa fé, Pai. Pai, 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 Pai. É a Ti que adoramos, é em Ti que confiamos, Senhor. Não é no Deus Mamon, não é nem na nossa força do trabalho, nem na nossa poupança. Nós confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti. O Senhor te abençoe, meu irmão. O Senhor abençoe sua vida, sua casa. Se os dias estão difíceis, digo, meu Pai sabe.
E eu repreendo a ansiedade, repreendo o medo, a dúvida. Meu Pai cuida dos corvos, meu Pai cuida dos lírios no campo. E meu Pai cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele já me deu o seu reino. E eu não vou ser mesquinho com aquilo que Deus tem me dado, em nome de Jesus.